Sempre tem uma treta no universo literário, principalmente quando os livros dividem opiniões. Mas que tipo de opinião é dividida e o que acontece quando esses livros passam por isso? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Kabuki TV. Hoje é dia de a gente conversar um pouquinho sobre os livros que dividiram opiniões e mais especificamente listar aqui pra vocês alguns dos muitos livros que passaram por essas polêmicas. É claro que ninguém é obrigado a nada, todo mundo pode amar ou odiar um livro, tá liberado. Eu mesmo tenho muitos livros que eu não gosto. É muito complicado quando alguns livros levantam polêmicas ou até mesmo dividem opiniões simplesmente porque nasceram pra isso. Então hoje eu vim trazer alguns livros desses pra vocês, contar um pouquinho como cada um passou por isso. Já vai lembrando de dar joinha aí, se inscrever no canal é fundamental e partiu. Vou trazer Cidade de Papel. Cidade de Papel é um livro que eu não consegui terminar, foi um livro que eu abandonei. Muito triste porque eu gosto muito do John Green, ele é um autor maravilhoso, eu gosto dele não só por A Culpa das Estrelas, eu amo o trabalho que ele fez em Tartarugas Até Lá Embaixo e tô muito curiosa com o que ele vai fazer nos livros a seguir. Só que com Cidade de Papel isso não funcionou, eu não gostei da narrativa, eu não gostei do Quentin. Tem muita gente que gosta desse livro, mas eu acho que tudo em relação ao livro ganhou muito mais visibilidade quando ele foi adaptado para o cinema. Todo mundo olhou pro livro e falou: é um livro que é ruim. Abrindo um aspas aqui para dar um spoiler de Cidade de Papel, eu particularmente acho que as pessoas não queriam que o livro terminasse da maneira que ele terminou. Eu não terminei o livro, mas eu fiquei sabendo do spoiler que, na verdade, o livro é sobre uma história de amizade. Só que você tem que tomar cuidado se o menino vai ficar ali o livro inteiro na friend zone. Você acaba criando uma expectativa em relação ao leitor e no final, em vez de você trazer uma lição, você só tá frustrando todo mundo. Eu acho que isso aconteceu, algumas pessoas interpretaram de uma maneira, outras pessoas interpretaram de uma forma diferente também, mas eu acredito que Cidade de Papel, ele não é um YA de baixa qualidade, eu não acho isso. Eu acho só que tem autores que fazem escolhas e cabe a eles enfrentar as consequências se os leitores não gostarem dela. Por exemplo, A Herdeira e a Coroa. São livros que dividiram opiniões porque nem todo mundo queria que Kiera Cass levantasse uma série que se passasse muitos anos depois. Afinal, a gente teria aí a filha da nossa protagonista de A Seleção agora protagonizando a sua história. Tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Por mais que A Seleção seja distopia, eu acho que a passagem de tempo não é um problema, mas é aquilo, nem todo mundo gostou da America e do Maxon nos próximos livros como pais da Adeline Shreve, né? Então, assim, depende muito da interpretação do leitor e aquilo, né, gente? As escolhas que os autores fazem nos livros. O próximo livro polêmico é Crave a Marca. Crave a Marca, ele é um livro que eu gostei muito, eu já falei até aqui recentemente no Veda pra vocês que ele é um dos livros que mais me surpreendeu, inclusive, em 2019. Eu li o livro no Kabuki Club e durante o Kabuki Club eu me surpreendi com a leitura. Foi uma leitura que eu fiz muito rápido. Ele é narrado em terceira pessoa por um protagonista, em primeira pelo outro protagonista. E nós temos povos inimigos no mesmo planeta nação e a gente tá num mundo que é muito parecido com o de Star Wars, né, onde as pessoas ganham dons a partir da corrente e os nossos protagonistas têm dons, né? Cada um desenvolve um dom diferente. Só que em Crave a Marca, a gente acabou levantando uma polêmica que eu só fui ficar sabendo depois, onde os povos inimigos eles são rotulados pelo povo branco e pelo povo preto, e que o povo mau é o povo preto, trazendo um rótulo racista e um universo que só reafirma o racismo da nossa sociedade. Naquela época, quando eu enxerguei, quando eu fiquei sabendo disso, olha só, eu não tinha reparado durante a leitura que isso tinha sido abordado dessa forma. E só depois, analisando a minha leitura, que eu entendi realmente que a nossa protagonista e todo o povo dela era visto como um povo ruim. Eu vou ler a sequência que é Destinos Divididos para saber se isso vai ser abordado dessa maneira, porque, ao meu ver, não é um povo ruim. Para mim, existe dois povos inimigos com vidas, idiomas e culturas completamente diferentes, onde ambos estão sofrendo e o povo preto tem um governo muito cruel, enquanto o povo branco tem governantes queridos, né? Então, assim, não é o povo que é cruel, mas é o que eles sofrem com os seus governos. Só que também a gente tem a parcela de leitores que não consideraram dessa maneira e que amaram esse livro também. Então, assim, eu gostei muito desse livro e só reparei essa polêmica depois. Então, depende muito de como cada um vai ler e vai interpretar. Tem gente
que bateu o olho já reparou nesse erro. Mas aí você me coloca aqui nos comentários o que você achou, você que leu Crave a Marca, você que gostou de Crave a Marca, o que você acha dessa polêmica que foi levantada sobre esse livro. O penúltimo livro é Terra Americana. Terra Americana é um livro que tá saindo agora pela Intrínseca e que eu fiquei com muita vontade de ler antes de eu ficar sabendo que ele chegaria no Brasil, porque ele é o top 1 dos livros mais desejados e mais lidos e avaliados no Goodreads. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele chegaria ao Brasil, eu fiquei com muita vontade de ler esse livro. Só que lá no Goodreads eu não li nada sobre o assunto. Pra vocês terem uma ideia, esse livro acabou de chegar no Brasil e ele já levantou uma polêmica. Eu resolvi trazer ele pra vocês nesse vídeo de dividir opiniões, porque é fundamental pra gente trazer uma discussão. Esse livro, ele foi escrito por uma descendente de porto-riquenha. A autora tem uma avó porto-riquenha e isso só não é considerado pra você ser latino, né? A nossa autora não, ela nasceu nos Estados Unidos. Tem muito a questão de lugar de fala nesse livro, porque ele vai narrar a história de uma protagonista que tá fugindo com o filho, saindo do México, né, em Acapulco, que ela morava. Ela tinha uma livraria ali que era frequentada, sem ela saber, por um narcotraficante que é dono do cartel de drogas lá na cidade. O marido dela era repórter, investigou e fez o perfil jornalístico desse traficante. Lógico, numa festa de 15 anos, esse cara matou 16 membros da família dela. Só sobreviveu até o momento ela e o filho, inclusive até o marido dela morreu. Então o livro é uma loucura, ele é já uma fuga alucinante da Lídia com o filho dela pra tentar fugir desse perigo que esse traficante representa, dessa ameaça que é o traficante na vida dela. Ela se junta com inúmeras pessoas pra tentar entrar de forma ilegal no país. Então o livro, ele é sobre isso, ele fala sobre os sonhos latinos pra poder encontrar uma paz, uma vida melhor nos Estados Unidos, mas tem toda uma questão de lugar de fala. A maioria dos migrantes dos Estados Unidos que leram esse livro falaram que o livro é todo problemático, levantaram inúmeras discussões sobre esse assunto e toda a camada da galera branca americana que leu o livro achou o livro maravilhoso, que o livro é incrível, que o livro é muito bem desconstruído, que deixou a pessoa completamente alucinada durante a história, que é uma história bem escrita. Ele acabou se tornando um dos livros mais falados nos Estados Unidos por conta dessa discussão e dessa divergência de opinião. Então, assim, eu resolvi trazer pra vocês, porque caso alguém aí já tenha lido Terra Americana ou saiba dessa polêmica até melhor do que eu, coloque aqui nos comentários o que você achou. Eu vi essa discussão no Goodreads depois, eu vi essa discussão no Instagram da Intrínseca também, quando Terra Americana foi anunciado no Brasil. Grande parte dos leitores não querem, inclusive, que Terra Americana seja vendida abertamente. Pra mim, não. Eu acho que todo livro é válido, né? Até os livros problemáticos servem pra trazer alguma solução na nossa vida, né? Nem que seja pra gerar uma discussão. Ele começou a ser bem vendido por conta da polêmica que ele levantou. Vamos ver se isso vai acontecer aqui no Brasil também. E o último livro, gente, depois dessa polêmica, meu Deus, trazer um livro mais light pra gente finalizar esse vídeo, que é Nunca Jamais, da Colleen Hoover, que é um livro único dividido em 3 partes. Demorou pra ser publicado essas partes aqui no Brasil, mas quando finalmente aconteceu, eu encerrei a leitura desses livros, fiz um veredito de Nunca Jamais aqui no canal pra vocês. Eu achava que todo mundo odiava esse livro, eu tava com as expectativas extremamente baixas, e quando eu fui ler o livro, eu me surpreendi, porque eu gostei pra caramba. Eu falei, não, o que tá acontecendo comigo? Será que eu tenho tanto mau gosto assim? Eu não tô conseguindo enxergar os defeitos? E não, né? A gente tem que entender que vai da experiência de cada um. Eu fiquei muito impactada com a história, mas ela é uma história muito rasa, ela é uma história que não se aprofunda em nada, né? São 3 livros muito curtinhos que só seguem a jornada de 2 adolescentes tentando descobrir o porquê que eles perdem a memória. Se parar pra pensar, o livro é só isso, né? Ele é um romance, new adult, na verdade, quase. 2 adolescentes que estão lutando aí contra essa ameaça, né? Invisível que surgiu na vida deles, onde eles perdem a memória e não conseguem lembrar nem da própria vida e nenhum do outro. Só que a gente tem todo um plano de fundo ali na história, acaba ficando um pouquíssimo trabalhado, né? A gente tem as familiares desses 2 personagens, uma família bem complicada por parte da nossa protagonista, que é a Charlie. Nada disso acaba sendo muito trabalhado. O único problema na vida dele, e que vai ser a solução de tudo, é eles saberem por que eles perdem a memória e isso parar de acontecer. Toda na história é muito mais do que isso. Então eu acho que vai depender da interpretação de cada um, de cada leitor, até onde você espera desse livro. Desde que eu li o primeiro livro, eu já vi ali que ele era um livro muito raso e que não podia esperar muita coisa. E baseado naquelas expectativas, eu me surpreendi. Então quem teve expectativa muito alta acabou se ferrando um pouco. Coloque aqui nos comentários o que você achou de Nunca Jamais, se você gostou desse livro ou não, qual parcela dos leitores você faz parte. Eu gostei desse livro, mas também não preciso enaltecer ele pra ninguém. Ele é um livro pra entretenimento ali, pra passar um tempo, pra ler algo diferente da
da Colleen Hoover. Você também tem Verity agora, que é um suspense. Mas ela também tá trabalhando com a Taryn Fitch nesse livro e que traz uma solução pra tudo. Interessante, um pouco diferente do que eu imaginava. Eu achava que tudo tava muito preto no branco e ela trouxe um tom diferente pro final, mas eu gostei. Então é por isso que eu faço parte da galera que amou Nunca Jamais. Bem, amores, é isso. É claro que eu poderia ter trago muitos outros livros. Eu tenho uma lista de muitos livros que foram muito bem amados e muito bem odiados. E se você sentiu falta de algum e vê algum à sua mente, coloca aqui nos comentários também, que vai que essa discussão se estende nos comentários. Se você gostou desse vídeo, não perde a oportunidade de dar um joinha, de dar um like. Se você não é inscrito, é hora de se inscrever. E não se esquece de maratonar os vídeos do Veda, porque é essencial. Então é isso. A gente se vê amanhã. Big, big beijo!